Shalom, amigos. Rabino Jacques Kugerkorn, gravando para vocês aqui uma prédica para a parashá dessa semana, que é Toldot. Mais uma vez, essa semana a comunidade judaica mundial se viu cara a cara com o mal. Duas pessoas entraram numa sinagoga em Jerusalém durante a reza da manhã e assassinaram 4 rabinos que estavam rezando. 3 deles eram cidadãos americanos e um inglês, um deles inclusive de Kansas City. Eles também mataram um policial druso antes que eles foram finalmente mortos, eles mesmos. Um número grande das pessoas que estavam lá rezando foram feridas gravemente, e nós evidentemente oramos por todas as famílias daqueles para que as famílias daqueles que foram mortos possam encontrar conforto e que os que foram feridos cura. Não é somente os judeus que tiveram que se confrontar com o mal essa semana. Pela 5ª vez, o ISIS, o Estado Islâmico, decepou a cabeça de um prisioneiro inocente. Dessa vez um americano. A ironia é que ele, inclusive, tinha se convertido para o Islã. A religião não importava. Eles mataram ele porque ele era americano. O mal parece que ele corre solto hoje nos nossos dias, na nossa era, particularmente por extremistas islâmicos. Como que nós devemos confrontar esse mal? A tradição rabínica, de fato, fala de 2 tipos de ações más feitas por seres humanos. Por exemplo, está no Talmud em Orayot 11a. Há pessoas que atuam leteavon, por causa do apetite, porque elas não conseguem controlar seu apetite. Isso inclui alguém que faz mal, sei lá, dirige bêbado e causa um acidente, ou que rouba porque ele é criptomaníaco, sei lá, ele tem controle, está fora de controle das ambições dele. Para eles, existe a possibilidade do arrependimento, para lamentar o que eles fizeram, se arrepender depois. Mas tem pessoas que atuam leajes, ou seja, de uma maneira deliberada e pensada. Esse ato é motivado pelo puro ódio e sem possibilidade de remorso. Depois dos assassinatos em Jerusalém, havia danças de alegria, de celebração e passando balas uns para os outros entre vários palestinos. Como que nós confrontamos esse tipo de mal? Há vários pensadores religiosos que dizem que nós devemos confrontar o mal com o bem, o ódio com o amor. Eu já escutei alguém dizer, até mesmo porque os judeus israelis e os muçulmanos palestinos não se tratam uns aos outros como bons cristãos. Eu posso certamente admirar certos pensadores religiosos que têm tanta capacidade de perdoar, de se mover para frente. Jesus disse em relação ao seu inimigo, só aqui na Brit Brachá, que o Rabino no sermão fala de Jesus, né? Sem ser messiânico, antes que aquele batata canalha, louco, imbecil, comece a... eu falei que era messiânico! Não, só estou quotando, porque eu falei dos cristãos antes. Quando alguém te bate de um lado da cara, você dá o outro lado. Está em livro de Lucas 6:29. Sabe por que eu menciono Jesus no Novo Testamento? Porque eu sei, ao contrário do idiota, do Dror Leonatar, que não sabe nada, mas sabe gritar que ele é o dono da verdade. Voltando. A tradição rabínica é muito clara. Quando alguém vem para... Então, outros líderes, Jesus disse, né? Dá de um lado, você dá o outro. Gandhi, por exemplo, e Martin Luther King Jr. também disseram que você podia fazer um protesto não violento. Você pode trabalhar com o inimigo que tem coração, que tem standard religioso. Mas o que você faz quando o inimigo não tem coração? A tradição rabínica é clara. Quando alguém vem para te matar,
você tem que se levantar e matá-lo primeiro. Isso está em Sanhedrin 72a. É permissível tomar qualquer atitude que é necessária para se defender contra um atacante. Infelizmente, às vezes as ações têm que ser duras. Você pode perguntar então, mas será que o atacante não é um filho de Deus também? Óbvio que ele é. Eu imagino que Deus chora quando ele vê uma das suas criaturas se voltando para o mal. Mas Deus também sabe que, como diz em Gênesis 8:21, que os planos da mente do homem são malévolos desde a sua juventude. Em Gênesis 8:21. As pessoas têm um grande potencial para o mal e nós temos o direito de nos defender. Então a pergunta é, será que não tem esperança? Será que nós vamos ter que nos defender do mal para sempre? Talvez não. Na paraxá dessa semana nós lemos sobre o nascimento de dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú vem a representar o mal nos olhos da tradição rabínica. Esaú era também chamado Edom, que depois virou Roma e eventualmente o mundo cristão, o inimigo de Jacó. Mesmo o profeta Malaquias falou sobre Esaú. Será que Esaú não era irmão do Jacó? Disse o Eterno, porém eu amei a Jacó e a Esaú eu odiei. Isso é bem no começo de Malaquias, capítulo 1, versículo 1 e 2. Através dos últimos 2000 anos da história, o ódio tem reinado entre Edom, o mundo cristão, e Jacó, o povo judeu. No último 50 anos, na última metade desse último século, porém, houve uma mudança radical. Começou com o Vaticano II, talvez um pouquinho antes. Judeus e cristãos aprenderam a deixar de lado suas diferenças, respeitar uns aos outros e trabalhar juntos. Ainda há alguns lugares onde há ódio, mas não é nada como no passado. Jacó e Esaú, os irmãos que sempre viviam brigando, agora começam a se dar bem. E que tal os judeus e os muçulmanos? Os judeus são descendentes de Isaac, e os muçulmanos são descendentes do seu meio-irmão Ismael. Existe ódio entre Isaac e Ismael na Bíblia, que é mais antigo do que o ódio entre o Jacó e Esaú. Mas também há uma cena na Bíblia onde o Isaac e o Ismael colocam seu ódio à parte para enterrar o seu pai Abrão. Eu oro pelo dia que os filhos, as crianças, os filhos de Ismael, deixem seu ódio, abandonem seu ódio dos filhos de Isaac. Eu oro para o dia em que as duas religiões abrâmicas possam aprender a respeitar e até amar um ao outro. Porém, nós temos que confrontar o mal e nos defender. No final, todos nós devemos orar pelo dia que o mal finalmente vai desaparecer da terra. Shabbat Shalom, aqui de Miami.